O nosso tema da mensagem de hoje é Na Presença de Jesus. Deus tem falado comigo nesse texto que nós vamos ler em João 12, e eu creio que Ele tem algo para nós nessa noite. Eu creio que Ele vai falar com você também. Então o texto que nós vamos ler e fazer a leitura, eu gostaria que você acompanhasse com muita atenção, é João 12, dos versículos 1 até o 11. E o texto diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se da fragrância do perfume. Mas um dos discípulos de Jesus, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois, por causa dele, muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Papai do céu, nós te agradecemos por este dia, Senhor. Te louvamos e bendizemos o teu nome, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Pai, nós queremos te pedir mais uma vez a tua presença e a presença do teu Santo Espírito. Aqui está a tua palavra, aqui estão os teus filhos e filhas. Nós precisamos, Senhor, da tua presença, nós precisamos das suas orientações. Esclarece, Senhor, e abre a nossa mente daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Que o teu Santo Espírito seja livre neste lugar. E eu declaro mentes livres, Senhor, despreocupadas com os nossos afazeres terrenos, mas focadas agora na tua palavra e naquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, o Evangelho de João foi um dos últimos escritos dentro dos evangelhos. Há uma discussão em termos de quanto tempo ele foi escrito depois da morte ou da ida de Cristo, da ascensão de Cristo. Alguns dizem 70, outros dizem 57, outros dizem 60 anos, mas o fato é que o relato de João é um dos últimos evangelhos. Hoje alguns estudiosos dizem que a Bíblia em si, ela não está cronologicamente os fatos registrados conforme eles foram e eles aconteceram. Mas eu creio que se Deus permitiu que ela chegasse até a minha mão e até a sua mão desse jeito, é porque é possível que nós entendamos tudo que está escrito aqui. Só falta às vezes um pouquinho de disciplina da nossa parte, um pouquinho talvez de desejo de querer aprender também. Antes mesmo do pastor me dar a missão, que hoje é uma tarefa pesada do CTVIP, da nossa escola dominical, que a gente carinhosamente chama de CTVIP, eu tenho buscado entender a palavra de Deus de uma forma mais densa, com mais riqueza de detalhes. Porque quando eu leio e às vezes eu não entendo algo, eu sei que Deus está querendo me dizer alguma coisa naquele texto. E aí eu recuo para algumas outras coisas, para saber data, para saber como que era o ambiente. E isso me faz ser mais, talvez, fica mais fácil para mim entender algumas coisas. E a gente vai decorrer disso aqui nessa noite.
Então, eu busco dessa maneira. Tudo que Deus queria que nós entendêssemos hoje, em pleno 2024, está aqui na Bíblia. Talvez, como eu disse, você leia, você não entenda, mas é possível que nós busquemos isso. Eu estava vendo um filme ontem, e até recomendo aos irmãos, ele conta a história de um mexicano que morava nos Estados Unidos ilegalmente, e ele consegue um emprego numa fábrica, a fábrica de Cheetos. Isso aconteceu anos 80, início dos anos 90. E naquela época não tinha os Cheetos de tempero. Até para nós, eu acho que nem chegou isso. A Elaine ontem pegou o filme no final e falou assim, mas eu nunca vi esses Cheetos nesse tempero, né, ardido. Eu falei, porque às vezes os produtos não chegam para a gente. Chegam apenas para algumas regiões, né? E aí ele conta na história que em um determinado momento ele entrega os produtos que ele decidiu testar para o dono da fábrica e ele faz uma oração. E eu achei engraçado porque a gente às vezes não faz oração no nosso trabalho. Às vezes a gente entra no automático, levanta, escova o dente, pega as coisas e sai e esquece de consagrar tudo ao Senhor. Então, o que Deus está falando para nós nessa noite, tem falado todos os dias, talvez seja uma coisa tão simples e que a gente às vezes não para pensar. É gostoso estudar a palavra, saber data, saber como que era. A gente faz isso, procura pelo menos fazer isso todo domingo de manhã. Mas, às vezes, é uma coisa tão simples que Deus está falando para nós e a gente não entende. Então, nessa noite, esse texto que nós lemos chama a minha atenção porque um capítulo anterior, essas mesmas pessoas estavam em outra situação. E a gente vai ver isso. E esta é a última vez, nesse relato que nós vimos aqui, que Jesus vai ressuscitar alguém e que Jesus é ungido também. Então, duas coisas acontecem aqui. No capítulo anterior, Jesus ressuscitou Lázaro. E nesse capítulo, Jesus está sendo ungido pela última vez, antes de ser crucificado. Antes, em Lucas 7, capítulo 7, versículo 36 ao 50, relata que uma mulher, ao saber que Jesus estava na casa de um fariseu, ela pega um vaso de alabastro e vai com perfume e unge Jesus. E o texto diz assim, Lucas 7,36, convidou um fariseu para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou o lugar à mesa, e eis que a mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava na mesa, na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, que é o perfume, e estando por detrás aos pés, chorando, regava com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e ungia com o perfume ou com o unguento. Em outra passagem, Mateus 26, dos versículos 6 ao 13, Jesus também é ungido por uma mulher na casa de um leproso. Ora, estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Até aqui, se você pegar os textos e falar assim, Rodrigo, mas o texto é igual, é a mesma história, são relatos diferentes? Não, porque o texto que nós lemos de João, ele começa com um simples detalhe, 6 dias antes da Páscoa. Então, aqueles 2 relatos que nós vemos em Lucas e Mateus são outras 3 unções, são outros 3 momentos. E aí tem um detalhe muito importante nisso. Quando João tem a visão na ilha de Patmos, e que ele diz que vê os anjos cantando 24 horas, santo, santo, santo. Quem lembra dessa história? Santo, santo, santo. É o que estava acontecendo aqui. Jesus foi ungido porque ele era santo. E é nesse momento que essas mulheres
fazem esse movimento que depois João vai ter essa visão. Agora, interessante nessas duas cenas que nós vemos, nas três, né? Nas duas ocasiões é usado um vaso de alabastro. Lucas e Mateus relatam que mulheres diferentes usaram um vaso de alabastro que era, na época, um material muito caro. Um vaso hoje, por si só, já tem um valor considerável. Você vai, principalmente em cidades que a economia é explorada pelo turismo, qualquer coisa que você for comprar, para você levar de souvenir, é caro. É diferente do preço aqui da nossa cidade, por exemplo. E um vaso de alabastro da época era caro. Agora, o mais caro ainda era o perfume que estava dentro. É como se hoje você pegasse um perfume aí da Dior, dessas marcas chiques aí, e colocasse dentro de uma bolsa Louis Vuitton. O preço, para você ter uma ideia, era a mesma coisa, era a mesma situação. Aqui nós já podemos tirar uma lição. Aquilo que você e eu consideramos como valor monetário mesmo, não pode ser comparado à presença de Jesus. Nada compra a presença de Jesus. Nada compra a presença de Jesus. Não há dinheiro que pague isso. Não devemos agir, então, como alguns discípulos. Como nós vimos que nos 3 relatos, você vai encontrar lá que o que nós lemos, o Judas Iscariotes, foi quem disse: olha, por que não guarda o que ela está fazendo, não segura e vende para os pobres? Algumas pessoas vão olhar para você, para mim, e vão dizer assim: poxa, o cara está indo na igreja de novo quinta-feira. Podia estar estudando, podia estar trabalhando, podia estar fazendo hora extra, podia estar fazendo dupla jornada, fazer um trabalho extra para ganhar mais dinheiro, mas nada paga a presença de Jesus, amém? Então, não troque a presença de Jesus por qualquer coisa, ou por qualquer valor. Tudo isso aqui na terra é passageiro. Esses 3 relatos que nós lemos, Jesus foi ungido também por uma coisa que chama a atenção. No Antigo Testamento, o tipo de pessoa, ou o tipo de persona que poderia ungir outra pessoa era a figura de um profeta. Você não vai encontrar em momento nenhum nos relatos outro momento de unção, alguém fazendo esse ato que não fosse um profeta. O profeta, ele podia ungir os reis, sacerdotes, e podia ungir até outros profetas. Agora, Jesus, nesses 3 relatos, ele permite que uma outra pessoa, um outro tipo de pessoa, unge ele. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que ele ia fazer, ele sabia tudo o que estava acontecendo. E mesmo assim, conhecedor do que iria acontecer e conhecedor das Escrituras, que para eles naquela época só tinha o que a gente chama hoje de Antigo Testamento, conhecedor de tudo isso, ele sabia que mulheres não poderiam ter essa função. E mesmo assim ele deu esse aval para elas poderem cumprir isso. As mulheres no tempo de Jesus, quem frequenta o CTVP aqui sabe, a gente estudou isso. As mulheres não tinham essa figura na sociedade. Elas eram à parte. Elas não podiam sair nem com um véu na cabeça, sem o véu na cabeça. Se elas fossem pegas, elas eram desonradas. Então, eu vou pontuar outra coisa aqui. Eu não sei o que você está passando e não importa o que você esteja passando. Não importa o que as pessoas acham de você, no seu trabalho, na sua família, na sua escola. Jesus sabe a importância que você tem para o reino e para Ele. Você é importante, não importa, como a gente viu aqui, Jesus permitiu que mulheres cumprissem a unção nele. Ele permite que você cumpra o que você veio fazer no reino dele. Amém? Mas voltando então ao texto de João 12 que nós lemos, nós encontramos a cena que estão as 3 pessoas que nesse momento da história Jesus já conhecia bem, já faziam parte da vida de Jesus. Lázaro e suas 2 irmãs,
Marta e Maria, eram consideradas por Jesus amigos. Eles eram amigos. Eles viviam em Betânia, o Lázaro e Marta e Maria. Betânia era uma aldeia localizada a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Alguns estudiosos, você vai ver também alguns relatos que aparentemente Jesus frequentava a casa deles e se hospedava quando ele estava indo para Jerusalém. Ali então estão os 4, na cena, numa sala. Lázaro está à mesa, Marta e Maria nos afazeres. Marta servindo à mesa e Maria ungindo Jesus. E isso tudo logo após os 3 terem sido os protagonistas de uma das mais longas narrativas de milagres que tange a ressurreição. Durante a passagem da terra de Jesus, Jesus ressuscitou 3 pessoas. A primeira está relatada em Marcos, a primeira porque nós, como eu disse, nós seguimos o que está escrito, né? Marcos capítulo 5, dos versículos 35 ao 42, você vai encontrar a história da filha de Jairo, o dirigente da sinagoga. Você deve lembrar dessa história. Jesus chega e ressuscita ela. O filho da viúva em Naim, Lucas capítulo 7, versículo 11 ao 15. Também é um relato de que Jesus ressuscita essa pessoa. E Lázaro no capítulo 11, um capítulo anterior ao que a gente está lendo. A diferença desses 3 relatos de ressurreição tem um detalhe. Jesus ressuscita a filha de Jairo e o filho da viúva logo após eles estarem mortos. A filha da viúva, o filho da viúva, se você lembra da história, eles estão como se fosse num funeral. Eles estão indo enterrar a menina. E aí Jesus aparece no caminho e ressuscita ela. Havia uma crença entre os judeus que o espírito da pessoa pairava ao lado do corpo durante 3 dias. Então Jesus, na ressurreição de Lázaro, ele ressuscita Lázaro no 4º dia, provando assim, nas entrelinhas, de que ele era o Messias, porque alguém poderia ter tido a dúvida, ressuscitou dentro do prazo que a gente considera, então, assim, o Espírito estava ali mesmo, podia ressuscitar. Mas com Lázaro não, foi diferente. Ele ressuscitou no 4º dia. O que me leva a pensar então que na presença de Jesus, todo mundo é ex alguma coisa. Todo mundo é ex alguma coisa. Primeiro, na presença de Jesus, você é um ex-morto. É estranho falar isso, né? Mas eu vou explicar isso. Versículo 1 do capítulo 12 que nós estamos lendo diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Se você está aqui hoje, vivo, eu quero te lembrar que você está vivo na presença de Jesus. Na presença dele, o mundo, as situações, a família, no trabalho, o seu chefe, todo mundo pode dizer que você não tem jeito, que você não pode fazer porque você não tem dinheiro, mas para Jesus não, você está vivo. E não importa o que digam, você está vivo. Para Jesus, você está vivo. Então não haja como tal e não como morto. Não tenha uma vida de decomposição espiritual. Se há alguma coisa que fede, é o corpo humano em decomposição. Então, se Jesus te ressuscitou, você está vivo, você precisa cumprir o seu propósito. Ah, Rodrigo, mas eu não sei pregar, eu não sei ministrar, eu não sei cantar. Querido, você sabe orar? Você sabe orar. Você sabe orar. Todo mundo que está aqui, acima nesse piso, tirando as crianças, que elas também sabem orar, mas do jeitinho delas, você sabe orar. E às vezes o que as pessoas precisam, o que o mundo precisa é de uma oração. Às vezes uma dor de uma mãe que perdeu um filho, ou de um pai que perdeu a filha, ou de uma esposa que perdeu o marido, ou o marido que perdeu a esposa, o que eles precisam às vezes é de uma oração. Não de uma ministração, mas de uma oração. Então, não tenha dúvida, Jesus te ressuscitou. Ele tirou da transgressão que você estava para você viver hoje aquilo que Ele chamou para você viver.
tenha uma vida de avivamento, afinal foi Jesus que ressuscitou você. Nada e ninguém mais que o Filho de Deus. Segundo, na presença de Jesus, você é um ex-desesperado. Versículo 2 do capítulo 12 diz assim: deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, enquanto Lázaro, um dos que estavam à mesa com ele. Marta, no capítulo anterior, estava desesperada. Se você ler a história, você vai ver que ela questiona Jesus. Ela fala assim: Jesus, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A gente às vezes lê esse texto, né, e pensa uma pessoa calma falando, mas eu imagino que ela estava desesperada. Ver uma pessoa da nossa família morta, sabendo que outra pessoa pode ressuscitar ela, você fica tenso. Poxa, você podia estar aqui, né? Você podia fazer algo. É como você vai no hospital passando mal, ou a gente que tem criança pequena, quando a gente leva os filhos no hospital, você não importa quem esteja lá, você quer que a prioridade seja o seu filho, porque ele é pequeno, ele está com dor, ele está passando mal, você quer que logo esteja tudo bem. Agora, você chega nessa situação com o seu filho, o médico olha ela e fala assim: eu vou tomar um cafezinho e já volto. Você quer pegar ele pelo pescoço, você fica nervoso, você não aceita essa situação. Então aqui é a mesma coisa. Marta, ela estava dizendo para Jesus, questionando ele: você podia estar aqui, ele podia estar vivo, mas você não estava, você demorou para vir. Então, eu vou te provocar um pouco. Quantas vezes você esteve desesperado? Talvez chorando no chuveiro, para ninguém ouvir o seu choro na casa. Talvez chorando no travesseiro, para que ninguém visse, para que seus filhos não vissem, para que seu marido não visse, para que sua esposa não visse. Quantas vezes você chorou desesperadamente e Jesus apareceu no seu caminho? Jesus corrigiu a rota, Jesus solucionou o problema, Jesus trouxe a cura. E quantas vezes você deixou de servir Ele também? Ele foi até o seu caminho, Ele foi até o seu problema, Ele resolveu a situação, te deu um milagre e você parou de servir a igreja. E servir a igreja, você está servindo a Jesus, porque eu vou te contar uma novidade, talvez você não saiba, mas a igreja é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo. Você entende isso? É o corpo de Cristo. Quando você está servindo a igreja, você está servindo não é ao pastor, não é aos irmãos, você está servindo a Cristo. Então você precisa entender que quando Jesus entrou no seu problema, você recebeu o milagre, você parou de servir por quê? Marta, ela fez ao contrário, ela entendeu que o que ela tinha e o que ela poderia fazer, que ela servia a mesa. Aqui não fala que ela deu o carro, aqui não fala que ela deu dinheiro, aqui fala que ela deu o que ela tinha, servir a mesa. Isso para nós hoje pode parecer pouco, né? A gente às vezes vê as pessoas levando um café, ou às vezes até mesmo sua casa, alguém fala assim: traz um copo de água. Ou aquela situação, né? Você levanta da cadeira, já que você está em pé, você já senta, já para ninguém pedir nada, né? Mas aqui Marta está cumprindo uma coisa simples aos nossos olhos, mas ela está transmitindo uma mensagem para nós. Ela está servindo a Jesus. Marta entendeu, então ela não esperou. Querido, ela não esperou o melhor momento. Ela não esperou a melhor situação. Ela não esperou terminar uma faculdade para servir Jesus. Ela não esperou ter dinheiro. Ela não esperou a melhor situação para poder servir a Jesus. Tem gente que está parando de servir a Jesus para encontrar a melhor situação. Querido, de repente ela nunca vai chegar. De repente ela nunca vai chegar. Tem gente, nós estamos estudando sobre dízimo, e eu fiquei pensando essa semana, tem gente que não dá o dízimo porque quer comprar uma casa nova, ou quer ficar rico. Querido, se você está guardando dinheiro para você ficar rico, você nunca vai ficar. Desculpa te informar isso, mas você nunca vai ficar. Porque o seu Deus não é o Jesus. O seu Deus é o devorador. E isso não é praga gospel. Não é praga gospel. Mas quanto mais você retém, parece que você menos tem.
Quanto mais você retém, menos você tem. Então, queridos, não espere a melhor situação para retribuir ao Senhor aquilo que Ele te deu, aquilo que Ele te abençoou. 3, na presença de Jesus, toda a igreja é ex alguma coisa. O versículo 10 e 11 do capítulo 12 diz assim: assim os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. O milagre de Lázaro vai culminar no planejamento da morte de Jesus, mas mesmo assim Jesus sabia disso. Mesmo assim ele foi lá e ressuscitou Lázaro. No entanto, havia planos também para matar Lázaro, o que não talvez tenha sido prosperado, não tenha sido levado a sério. Há uma tradição ortodoxa cristã, relatada por Epifânio, um bispo de Salamina, que ele diz que Lázaro, quando foi ressuscitado, ele teria 30 anos. E ele, pelos cálculos dessa pessoa, desse teólogo, ele teria morrido por volta dos 60. O que me leva a pensar é que as pessoas vão tentar matar o que Jesus te deu. As pessoas vão tentar diminuir o milagre que Jesus te deu. Não importa se não é aquilo que a pessoa considera como valor. Se é um milagre, é seu milagre. Então, se Jesus te deu, eles vão tentar diminuir, eles vão tentar falar, tudo bem, aconteceu. Como nos 2 relatos da ressurreição que a gente viu. Talvez algumas pessoas ali dissessem, ele ressuscitou mesmo, estava dentro do prazo de 3 dias. Era possível alguém ressuscitar na cabeça deles. Mas Jesus cumpriu aquilo que não era aos olhos deles, e sim o que era para nós entendermos hoje. Então, nesse contexto todo em que vimos Lázaro à mesa com Jesus e Marta servindo os dois, e a adoração de Maria, nós sim compreendemos então que estamos vendo aqui nesse cenário é a igreja. Na presença de Jesus, a igreja precisa do melhor de Marta e do melhor de Maria, do melhor do serviço e do melhor da adoração. De modo geral, a igreja precisa do serviço de Marta e da adoração de Maria e do testemunho de Lázaro. Querido, se Deus te deu testemunho, não importa, você precisa dizer, você precisa falar. Testemunho no grego e no hebraico também quer dizer, sabe o que? É fazer de novo. Então, quando você testemunha aquilo que Deus fez, você está declarando para o mundo espiritual que Deus faz de novo em todo o tempo. Amém? As diferenças entre eles, Marta e Maria, não são para nós escolhermos quem nós seremos hoje, mas sim para nós nos esforçarmos que possamos construir em nós o melhor da qualidade que eles desenvolveram neles. O que Marta sabia fazer? Servir. O que Maria sabia fazer? Adorar o Senhor, e está tudo bem, cada um na sua. É o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo em ação. Devemos então parar de fletar com o nosso ex que vivia dentro de nós. Querido, esse ex que você era alguma coisa, ele já morreu. Enterra ele. Faz uma festa fúnebre para ele. Cante aos 4 ventos, esse ex que eu era não existe mais. Ele não vai perdurar em mim, ele não tem mais autoridade sobre mim. Éramos desesperados, nós não somos mais, nós estávamos chorando, Jesus cessou as lágrimas. Estávamos mortos espiritualmente, Jesus nos ressuscitou. A Bíblia diz isso, a Bíblia relata em cada uma dessas situações. Ele diz assim em João 14, 27, capítulos mais à frente, quando ele diz que éramos desesperados: deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou, não dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Não é para... Claro, você vai falar assim, poxa, Rodrigo, mas a situação é complicada, o diagnóstico de um câncer terminal. Amém, querido, mas nós vamos crer até o último momento. Porque se nós não vemos a glória, a pessoa vai ver a glória.
Se nós não vemos o milagre da cura e a pessoa partir, ela vai ver a glória e nós precisamos orar. O que nós precisamos é proclamar a Jesus para essas pessoas. Nós estávamos mortos espiritualmente. Efésios 2, versículos 4 e 5 diz: todavia Deus é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça nós somos salvos, eu e você. O mortos espiritualmente aqui, queridos, é a nossa vida em pecado. Você pode dizer: poxa, Rodrigo, mas eu também vivi, parece que algumas coisas não mudaram. Sim, mas você precisa entender, querido, que o seu comportamento antes de Jesus era um e agora tem que ser outro. Não tem outra saída. O seu comportamento com Jesus, antes de Jesus, era outro. Com Jesus, ele tem que ser diferente. Mesmo que você lute, mesmo que você brigue consigo mesmo, ele tem que ser diferente. Na presença de Jesus, você é um ex-pecador. João 8, versículo 10 a 11, diz: então Jesus pôs em pé e perguntou-lhe a mulher: onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá, abandone a sua vida de pecado. Querido, na presença de Jesus, todos nós nos tornamos ex alguma coisa. Não importa o que você fez no passado, não importa o que você fez semana passada, não importa o que você fez essa manhã. Você precisa entregar a sua vida clara e reta para Jesus e enterrar esse ex para que ele não venha atrapalhar a sua vida. Aqui na terra, muitas pessoas precisam ouvir Jesus através de você, do seu jeito de falar, da sua maneira de viver. As pessoas precisam ver Jesus no seu dia a dia. Talvez as pessoas que você evangelizar, talvez elas não venham para esta igreja, talvez elas não congreguem conosco, mas um dia nós encontraremos com ela no céu. E você precisa viver essa vida nova, viver sem esse ex que perdura em perturbar você todos os dias. Não é fácil. Jesus nunca disse que seria fácil. Jesus disse que estaria conosco o tempo todo. Amém? Você recebe essa palavra? Amém.